Primeiro ponto que precisamos compreender é: por que ficamos doentes? Segundo ponto, a doença do nosso corpo físico tem alguma influência espiritual? Terceiro ponto, nossa alma produz doença ou doenças em nosso corpo físico? Quarto ponto, os anjos de Deus têm poder para curar todas as doenças humanas? Então, a gente vai falar de cada ponto desse nessa tarde, nesse estudo da cura da alma e da libertação. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Por que ficamos doentes? São vários fatores que nos deixam doentes, como o estresse, a depressão, a poluição, a privação do sono ou a falta de atividade física, a má alimentação, os vícios do tabagismo e da bebida alcoólica e as contaminações pelos alimentos, pelas verduras, estão nos matando lentamente. Então, o nosso primeiro ponto, por que ficamos doentes? Então, a gente fez aqui um breve resumo das doenças que pode causar em nosso corpo físico. E todas essas doenças, ela tem uma influência espiritual na nossa alma. Vamos ver aqui o que diz o livro de Lucas, no seu capítulo 21, versos 11, capítulo 21, o versículo 11, que diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Pestilências quer dizer, meus amados irmãos, doenças contagiosas, vírus, bactérias, epidemias, né? Pestilência significa tudo isso aí. Doenças contagiosas, como a meningite, como a doença de uma pneumonia, como o Covid agora, né, que nós passamos por essa pandemia do Covid, são doenças classificadas na Bíblia como pestilências, ou seja, doenças trazidas por vírus ou bactérias. E são doenças muito graves, muito sérias, que contaminam o nosso corpo físico e algumas delas podendo nos levar a óbito, ou seja, levar à morte. Então, no livro de Lucas 21, 11, a palavra ainda continua dizendo: haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, a gente tem que compreender que a terra é uma morada provisória, é uma morada de prova, é uma morada de expiação. Estamos aqui para aprendermos uns com os outros, mas acima de tudo, estamos aqui para sermos seres humanos melhores. Eu preciso ser um ser humano melhor. E como é que eu vou ser um ser humano melhor? Eu praticando a vontade do Pai, eu sendo obediente ao Pai, eu obedecendo os seus estatutos,
eu buscando a sintonia espiritual com Deus, eu preenchendo a minha mente com pensamentos bons, pensamentos alegres, eu fugindo dos vícios, eu me libertando das coisas que fazem mal para o meu corpo físico e para a minha alma. Então, eu buscando esses caminhos, eu estarei me fortalecendo e fortalecendo a saúde da minha alma e a saúde do meu corpo físico. Então eu preciso fortalecer a minha alma com orações, com o cotidiano diário, ler a palavra, me alimentar nas coisas salutares, nas coisas boas, nas coisas divinas, nas coisas que vêm lá do Pai. Para a minha alma ela está bem, para a minha alma ela está com saúde. E a minha alma estando com saúde, o meu corpo físico estará sadio, o meu corpo físico estará com saúde. Posso afirmar e confirmar que todas as doenças recebem diretamente ou indiretamente influência espiritual dos espíritos das sombras. Por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 11, havia uma mulher há mais de 18 anos que tinha uma enfermidade provocada por um espírito da escuridão das trevas. Outro caso bíblico bem conhecido está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 18, onde o espírito das trevas aprisionou desde de nascença um pobre menino com enfermidade no corpo físico pela influência espiritual. Então, a gente vai ver nesses dois casos, um no livro de Lucas, capítulo 13, que a gente vai ler agora, capítulo 13, versículo 11, que havia uma mulher com espírito imundo, um espírito das trevas que aprisionou essa pobre mulher com uma enfermidade, uma enfermidade, segundo o que a Bíblia relata nessa passagem de Lucas 13:11, a mulher andava encurvada. Na nossa linguagem de hoje, podemos dizer, ela era uma mulher que tinha uma enfermidade de cocunda. Ela era uma pessoa cocunda, uma pessoa que andava encurvada. Ela não podia se endireitar. Então vamos ver o que diz Lucas 13:11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Então, meus irmãos, vejam que aqui houve uma interferência, houve uma influência de um espírito das trevas. Houve uma interferência de um espírito da escuridão sobre a vida desta mulher que Lucas capítulo 13:11 relata. Era uma mulher que andava encurvada, era uma mulher que era cocunda, ela andava, com certeza devia sentir dores, incômodo, porque ela estava nessa posição aprisionada há mais de 18 anos, segundo o que diz o livro de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Então, é muito importante a gente saber que nós temos influências espirituais,
Tanto temos as influências dos anjos de Deus, como também temos as influências dos espíritos da escuridão, das trevas, que podem deixar a nossa alma doente, e a nossa alma doente vai refletir para o nosso corpo físico. Então, irmãos, o segundo ponto, a doença do nosso corpo físico tem alguma influência espiritual? Eu confirmo e afirmo que sim. Todas as nossas doenças do nosso corpo, elas são provocadas por influências espirituais. Todas elas, sem exceção de nenhuma delas. Mas, bispo, doença do coração é influência espiritual. Depressão, essa que é influência espiritual. Diabetes, também. Então, toda doença do nosso corpo físico, eu quero que você aprenda isso, toda doença do nosso corpo físico, ela vem de uma influência espiritual. Ok? Então, nós vimos aqui no livro de Lucas 13:11, que existiu uma mulher com espírito de enfermidade há 18 anos, e ela andava encurvada. Então, essa mulher, ela era uma pessoa corcunda na linguagem científica de hoje, né? Então, ela sofria muito, ela era aprisionada por um espírito de enfermidade. E é tanto que no versículo 12 de Mateus 13, a palavra continua dizendo: e, vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E no versículo 13, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Ou seja, aquela pobre mulher encurvada, corcunda há 18 anos, quando Jesus libertou esta mulher do aprisionamento do espírito das trevas, essa mulher, ela ficou curada. Então, houve uma intervenção de uma cura divina através de Jesus Cristo. Marcos 9:18, a gente vai ter também outro caso de influência de espírito das trevas, que deixou um pobre jovem com a enfermidade de mudo, né? Vamos ver aonde o espírito das trevas aprisionou desde de nascença, né? Então, desde de nascença, esse espírito das trevas aprisionou esse pobre menino, esse pobre jovem, com enfermidade em seu corpo físico, pela influência espiritual. Então, vamos ver o que diz o capítulo 9, versículo 18 do livro de Marcos. Aliás, vamos ler o 17, versículo 17. E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai defiando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Você sabe o que significa a palavra defiando? O espírito estava atrofiando, infernizando, ou enfraquecendo e emagrecendo o corpo físico daquele pobre jovem rapaz. Já pensou, desde de criança, que o espírito se apossou da vida deste pobre personagem,
do livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17 e 18. Então, o Espírito pode e muito influenciar-nos e nos trazer doenças, e nos trazer enfermidades para a nossa alma e, consequentemente, a nossa alma produz para o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele recebe toda a pancada da nossa alma. Um exemplo, o estresse, a ansiedade, é porque a sua alma está doente. A sua alma, ela está desequilibrada emocionalmente. A sua alma não está harmonizada como é para estar. Então, se a sua alma ela está desarmonizada, ela vai refletir no seu corpo físico uma desarmonia que vai trazer em seu corpo físico uma ansiedade, um sistema nervoso abalado, uma depressão. A depressão vai lhe trazer uma infinidade de doenças no teu corpo físico. Uma depressão, ela pode lhe trazer, um exemplo, uma doença cardíaca, pode lhe trazer uma doença chamada diabetes, ela pode lhe trazer um câncer na cabeça, ela pode lhe trazer um câncer no seu estômago, ela pode lhe trazer a tireoide, ela pode lhe trazer várias consequências através da depressão, até o ponto de um suicídio. Então veja o quanto a depressão ela é uma cadeia, é um efeito dominó na vida da pessoa. Vocês estão entendendo? Então, tudo isso é influência espiritual, porque a gente não está vigiando a nossa mente, a gente não está vigiando os nossos pensamentos. A nossa alma não está se alimentando da palavra de Deus. A gente não está fazendo o bom exercício como Deus manda. O hábito de criar um hábito da gente se alimentar da palavra do Senhor. Então, nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus para nós fortalecermos a nossa alma. E fortalecendo a nossa alma, estaremos fortalecendo o nosso corpo físico. Terceiro ponto. Nossa alma produz doença em nosso corpo físico? E aqui eu vou responder. Deus nos esclarece que as enfermidades não são punições. As doenças não são punições. As leis de Deus são perfeitas, reeducando as almas em seu processo evolutivo, até sermos espíritos puros. Lembra o que eu disse? Que nós estamos aqui na Terra para aprendermos, para nos evoluirmos, para buscarmos a nossa perfeição. Então, como espírito, como alma vivente que nós somos, com uma roupagem que é um corpo, nós estamos aqui para evoluirmos. Enquanto nós formos imperfeitos, estamos sujeitos a nossa alma ficar doente pelas nossas imperfeições morais e espirituais. Vocês estão entendendo? Se minha alma estiver doente, vai refletir no meu corpo físico que veste a minha alma. Então, as nossas doenças não são punições das leis divinas. Pelo contrário, as leis de Deus são perfeitas, educando as almas em seu processo evolutivo até sermos espíritos puros e evoluídos.
vamos ver o que diz no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11. Para a gente vermos o que diz a palavra, né? Ezequiel 33, 11. A palavra diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, Deus, Ele não nos criou para nos punir. Deus não nos criou para sermos doentes. Não. Deus nos criou para termos vida e vida em abundância. Provérbios capítulo 10, versículo 22, que diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, Deus, Ele nos enriquece. É o desejo de Deus nos abençoar em todos os sentidos da nossa vida. E Deus não nos acrescenta dores, como diz o livro de Ezequiel. Deus, Ele não sente prazer na morte e nem na doença do ímpio. Pelo contrário, Deus, Ele fala justamente que Ele manda a gente se arrepender dos nossos feitos, dos nossos atos, dos nossos pecados, para que possamos nos reencontrarmos com o caminho perfeito da saúde da alma, da saúde do espírito, da saúde do corpo, porque o corpo, ele voltará ao pó da terra, mas o seu espírito e a sua alma voltará para Deus. Então Deus não tem nenhum prazer em ver o ímpio sofrendo aqui na terra. Deus não tem prazer nenhum de ver um filho, uma filha na terra gemendo de dor, tendo um vírus, tendo uma bactéria, tendo uma doença incurável. Deus, ele não sente prazer nisso. Deus não pune o ser humano com isso. Nós somos punidos. Nós adoecemos porque nós estamos produzindo isso. Estamos produzindo a doença através do pecado. É só isso. Na hora que a gente deixar de produzir pecado, a gente estaremos produzindo saúde, estaremos produzindo cura para a nossa alma e para o nosso corpo físico. Todos desejamos uma experiência saudável, livre das enfermidades. Entretanto, as doenças ocorrem e nem sempre nos atentamos para as suas causas. Muitas vezes estamos ficando doentes e não estamos atentos aos sinais da nossa doença. Um exemplo: insônia, depressão, sistema de nervo, uma pessoa que tem um sistema nervoso abalado, é um sinal de doença, é um sinal que alguma coisa na sua vida não anda bem. Uma febre é um sinal. Deus é tão perfeito que Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele criou para nos deixar sinais. Então, a gente precisa estar atentos aos sinais das doenças, para a gente tomar providências, para a gente, de repente, procurar um médico, procurar um hospital, procurar um sacerdote que também tenha conhecimento de medicina, para que o primeiro atendimento ele venha
ser um atendimento investigativo daquele sinal de enfermidade. Porque quanto mais cedo você descobrir a sua doença, mais chances você terá de ser curado. Mas nós não nos atentamos a isso. Os sinais existem. Os sinais têm. A doença não aparece no seu corpo de uma hora para outra. Não. É como uma febre. Quando uma pessoa vem ter febre, é porque algo no teu corpo não anda saudável. Pode ser uma virose, pode ser uma gripe, pode ser uma infecção, pode ser o início de uma infecção. Então, é preciso que seja investigado o sinal daquela febre. Por que você está sentindo febre? Então, a febre é um sinal do seu corpo físico que algo não anda legal. No livro de João, capítulo 5,14, João 5,14, a gente vai ver aqui a cura de um paralítico. Vamos ler o que diz João 5,14, para a gente depois fazermos uma explanação melhor. João 5,14 diz assim: Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estáis são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, veja que João 5,14 vem confirmar aquilo que a gente vem dizendo desde o início do nosso estudo. O pecado, o nosso afastamento de Deus, nos deixa vulnerável às doenças da alma, às doenças espirituais. E se eu fico vulnerável espiritualmente, o meu corpo físico, ele também ficará vulnerável para que eu venha adoecer. Está entendendo? Então, quanto mais eu me aproximar do pecado, mais eu ficarei doente da alma. E eu doente da alma, o meu corpo também ficará doente, porque a alma vai refletir no corpo aquela enfermidade que a alma ela está doente. Por isso que na nossa igreja, na Igreja da Fé, em Afonso Bezerra, nós somos um hospital de almas. Tratamos de almas doentes através das nossas terapias de cura. Que é muito importante, às vezes você que está aí me ouvindo ou me assistindo aqui pelo YouTube, pelo Instagram, você às vezes erra por falta de conhecimento. Você acha que todas as igrejas são iguais. Não são. Cada igreja tem um dom. O nosso dom é curar almas, pessoas doentes. E Deus fala para aquelas pessoas no qual Deus capacitou. Que tipo de doenças aquela pessoa está. Um sacerdote experiente, como nós na nossa igreja, e só a gente olhar para os olhos de uma pessoa, e só a gente ter um contato preliminar de um diálogo, a gente já vai identificar ali 50% da doença daquela pessoa. E Deus só vem confirmar o que a nossa experiência ela nos diz. Então, irmãos, a gente precisa estarmos atentos aos sinais da doença. Veja aqui em João 5,14, quando Jesus curou aquele paralítico, Jesus ele adverte ele: vai e não peques mais. Então, porque o pecado ele traz o espírito das trevas, e o espírito das trevas ele traz a influência da doença da alma e do seu corpo físico. Ponto 4. Os anjos de Deus têm poder para curar todas as doenças humanas?
O nosso ponto 4 de estudo. Os anjos de Deus têm poder para curar toda doença? E eu vou responder que sim, pois os anjos são enviados por Deus com poderes desconhecidos por nós humanos. Na verdade, Jesus, ele age em equipe. Jesus não trabalha só. Jesus trabalha em equipe. Veja que quando ele esteve aqui na terra, em um corpo materializado de carne e osso, Jesus formou o seu discipulado inicialmente com 12 pessoas, 12 homens, para ensinar, para discipular essas 12 pessoas, para que na partida dele, na ausência de Jesus na terra, esses discípulos pudessem, primeiro, testemunhar aquilo que viram, e segundo, para dar continuidade ao ensinamento de Jesus. Então, é muito importante a gente saber que os anjos de Deus, eles têm poder divino de curar qualquer tipo de doença aqui na terra, porque eles são enviados pelo Pai Celestial. Sempre Jesus é acompanhado de anjos, que são cumpridores da vontade de Deus, e a eles estamos subordinados. No livro de João, capítulo 5, versículo 4, a palavra diz assim: porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, veja que o anjo tem poder de curar. Veja que aqui em João capítulo 5, versículo 4, descia um anjo no tanque e agitava as águas daquele tanque. E a primeira pessoa que descesse, após a agitação da água feita pelo anjo, ela era curada de todas as suas doenças, de todas as suas enfermidades. Então, o anjo de Deus, ele tem poder sim de curar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade. Esse exemplo de cura através do anjo, todos os anjos são ministradores da vontade de Deus, como fala no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Hebreus, versículo 1, 14. Vamos ver o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Que diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então veja, meus queridos, que os anjos são ministradores da vontade de Deus. Então, quando o anjo descia aquele tanque, ele descia porque ele era um ministrador da vontade de Deus. Deus ordenava e ele cumpria a ordenança, a vontade de Deus. Então, quando o anjo ele descia naquele tanque e agitava as águas, ele deixava naquelas águas todo o poder dos céus para aquela pessoa que entrasse naquela água fosse curada de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de enfermidade que ela estivesse ali passando naquele momento. Como tem pessoas doentes do coração, como tem pessoas doentes da depressão, como tem pessoas se suicidando, como tem pessoas internados em manicômios, hospital,
que tratam pessoas com transtornos mentais psicológicos, como tem aumentado o índice desse tipo de doenças, porque essas pessoas estão doentes da alma. E quando a sua alma está doente, meus irmãos, não tem o que fazer. O hospital não vai te curar, o médico não te cura, a droga não te cura. Você vai tomar um antidepressivo, você vai tomar um diazepam para você dormir, para você se acalmar, quando aquele efeito desse antidepressivo ou de um diazepam ele passar, aquela sensação de irritabilidade vai voltar. É como uma pessoa que tem um relacionamento ali terminado, essa pessoa pensa que o afogar as suas lágrimas numa mesa de um bar, bebendo todas, será a solução dos problemas daquele relacionamento, porque enquanto ela estiver bebendo sob o efeito do álcool, das drogas, aquela pessoa ela não vai estar sentindo aquela solidão profunda, aquela angústia, mas quando passar esse efeito do álcool ou das drogas, aquele sentimento de angústia, de dor, de solidão, de tristeza, ela vai voltar. Aquela pessoa vai sofrer, ela vai sentir, porque ela não foi curada. É como uma febre, é como uma pessoa que tem uma febre que toma um analgésico. O analgésico só vai mascarar aquela febre, aquela doença que o teu corpo está dando um alerta através da febre. Ei, tem algo no teu corpo que não está bem, se cuide. Então você precisa ir ao médico. E quando a sua alma está doente, qual é o médico que você vai? Qual é o médico que vai curar a sua alma? É o sacerdote, irmãos. E na Igreja da Fé, eu tenho muito orgulho de dizer isso. A Igreja da Fé é a única igreja no Brasil preparada e capacitada para curar almas feridas, para curar e recuperar almas que estão doentes. Eu sinto muito feliz em participar dessa grande família da Igreja da Fé, porque são sacerdotes preparados na doença da alma, em curar a sua alma, em curar você de todos os males do teu corpo físico, através da cura da sua alma. E aqui em Afonso Bezerra, a Igreja da Fé está situada na rua Professor Bibiano Bezerra, número 55, vizinho à padaria de Nezinho Moraes. A nossa terapia de cura é nas quintas-feiras e aos domingos, às 7h30 da noite. Se você ainda não conhece a nossa terapia, faça-nos uma visita e veja o quão bom é a nossa terapia. Você vai sair de lá leve, diferente, curado das suas doenças da sua alma. Pode acreditar no Bispo Dantas. Você será curado de todo o seu mal.